Indícios de que Tom Veiga, o intérprete do personagem Louro José, que acompanhou Ana Maria Braga por uma era, foi assassinado, cresce. Fontes revelam que família pede exumação do cadáver e que contesta testamento. Em documento, o ator teria deixado 50% de seus bens para sua mulher, com quem ficou casado por apenas 7 meses, e o restante para ser dividido entre seus 4 filhos, ou seja, 50% para a ex-esposa e o restante, 12,5%, para cada filho. A notícia inicial foi do jornal Extra, que segue o caso. Agora, sobre a contestação do testamento e a exumação, a notícia do jornalista Léo Dias, do portal Metrópolis. A família nega as duas últimas informações, mas uma vez que a margem de erro do jornalista é pouca, nós o concedemos o benefício da dúvida, especialmente em uma história duvidosa, como o enredo que vamos apresentar agora, onde também sabemos que a exposição excessiva dos fatos pode atrapalhar o andamento do processo e por isso talvez a família negue as informações do jornalista. É uma possibilidade. 5 meses após a morte de Tom Veiga, uma disputa judicial estaria em curso por conta do testamento do ator. Segundo informações do jornal Extra, ele teria deixado 50% dos bens para a mulher Cibele Hermínio e os outros 50% para os filhos. Porém, a família quer anular o testamento. Tom e Cibele ficaram juntos apenas 7 meses. Eles começaram a namorar em fevereiro de 2009 e neste testamento ele teria deixado 50% dos bens para a ex-mulher e no momento de sua morte ele já estaria separado. Tom e Cibele começaram a namorar em fevereiro de 2019 e em maio ele descobriu alguns problemas de saúde. Por isso optou por fazer um testamento. Ninguém levou muita fé e disse que era uma bobagem isso. Só soubemos que ele tinha lavrado um documento no dia do seu velório. Revelou um amigo do ator sob anonimato ao Extra. Tom e Cibele se divorciaram após 7 meses de casamento, em outubro de 2020. Porém, um mês antes, ele e a então esposa trocaram o documento de união estável por uma certidão de casamento, com regime de separação total de bens. O movimento intrigou os familiares do ator. Tom Veiga morreu em 1º de novembro de 2020. Ele morreu 3 dias depois de avisar que tiraria a ex de seu testamento. Tom Veiga tinha pedido a um amigo para testemunhar em cartório uma mudança no testamento, 3 dias antes de morrer. Segundo o Extra, ele pediu para retirar o nome da mulher, Cibele Hermínio da Costa Veiga, do documento. Em áudios, Tom pede ajuda ao colega para acompanhá-lo e testemunhar a desfeita do documento para garantir que Cibele não fosse mais beneficiária. Pode ir lá comigo para cancelar isso? Diz ele em um dos arquivos enviados no dia 29 e 30 de outubro do ano passado, 3 e 2 dias antes de ser encontrado morto. A coluna do jornalista Léo Dias teve acesso à íntegra do relatório da funcionária, que incluiu ciúmes e agressões físicas e verbais e o medo que Tom Veiga tinha de morrer. Uma funcionária da casa de Tom Veiga, de nome Josenilde de Cássia Santos Silva, trabalhou na casa do ator por 1 ano e meio durante o período em que ele foi casado com Cibele. E em seu depoimento lavrado em cartório, no 15º Serviço Notatorial da Barra da Tijuca, no dia 4 de dezembro de 2020, 33 dias após Tom ser achado morto, Josenilde de Cássia Santos Silva, que estava acompanhada do advogado Gustavo Santos de Almeida, que representava os filhos do artista na ação em que pedem a anulação do testamento do pai, disse que Tom e Cibele tinham um relacionamento conturbado e que o ator sofria agressões físicas da ex-mulher e que passou a tomar comprimidos e ficar neurótico com medo que ela invadisse sua casa. A empregada, segundo o portal Metrópolis, na coluna de Léo Dias, disse ao cartório que tinha uma relação de muito carinho e admiração com o patrão. Segundo ela, Tom a via como uma pessoa de grande confiança, inclusive confidenciando assuntos de sua vida pessoal.
De acordo com o depoimento de Josenilde, Cibele era uma pessoa muito ciumenta e essa característica era um motivo para brigas constantes dentro da residência do casal. Josenilde revelou uma situação de desentendimento que teria presenciado no dia 4 de setembro de 2020. A funcionária disse que Tom Veiga lhe contou sobre uma surra que teria levado de Cibele naquele dia. Conforme a descrição da empregada, o patrão detalhou que Cibele o agrediu fisicamente e partiu para cima dele com uma garrafa de vinho quebrada, momento em que ele teve medo de morrer e decidiu fugir de casa vestido apenas com um short e sem documento. Vamos ao relato do principal trecho do depoimento de Josenilde. Neilton, nome real de Tom Veiga, e Cibele discutiram, o que fez Neilton se recolher para o quarto por volta das 14 horas, enquanto Cibele se manteve no andar de baixo da casa por volta das 18 horas. Neilton desceu de seu quarto e foi para a varanda da casa, onde ficou mexendo no aparelho celular e tomando vinho. Cibele foi até Neilton para retomar a discussão. Neilton se recusou a conversar com Cibele e se manteve sentado, tomando vinho e mexendo em seu aparelho celular. Cibele, então, aumentou o tom de voz e começou a provocá-lo, mas sem que ele reagisse. Retornou para a sala e lá ficou. Por volta das 19h30, a empregada deixou a casa de seu patrão, pois já havia ficado além de seu horário habitual, porque estava aguardando um vizinho que lhe faria uma doação de cestas básicas. Ficou preocupada em deixar a casa de seu patrão com aquele clima pesado, mas entendeu que a briga do casal não passaria das discussões. Ao retornar para trabalhar na terça-feira, dia 8 de setembro de 2020, não encontrou o carro de seu patrão na porta da casa e estranhou. Ingressou na casa e encontrou Cibele. Ao indagar Cibele, perguntando sobre seu patrão, como de costume, Cibele disse: "Só esperei você sair, dei muito nele, dei até ele não aguentar mais." A empregada segue dizendo que ficou assustada com a fala de Cibele, preocupada com Tom. Conforme o relato registrado em cartório, Josenilde perguntou à patroa se o artista a agrediu, mas Cibele teria negado. Logo depois, teve contato com Tom, que teria lhe revelado a surra que levou da então esposa. Recebeu, na sequência da sua chegada, uma mensagem de Neilton dizendo que precisava falar com ela quando ela estivesse fora da casa, voltando do trabalho. Assim ela fez, e ao sair do trabalho ligou para Neilton. Neilton então contou tudo o que aconteceu no dia 4 de setembro, relatou ela, com detalhes. A surra que levou e que teve que fugir de casa temendo pela sua vida. Neilton disse a ela que Cibele só esperou ela sair para agredi-lo verbalmente e fisicamente. E como ele não reagiu às agressões físicas, ela tomou dele a taça de vinho e tacou na parede. Neilton disse que ela ainda teria outras 11 taças para quebrar, que ele não reagiria. Ele então entrou em casa e ela foi atrás, batendo nele com toda a vontade. Ele caiu no sofá e ela seguiu batendo nele, dizendo: "Reaja, Reage", com palavras de baixo calão. A todo tempo ela dizia que faria ele reagir, para então acabar com a carreira dele. Ela também dizia para ligar para o advogado, pois ela queria o divórcio. Ele conseguiu se desvencilhar e retornou para a varanda, quando ela então pegou a garrafa de vinho e bateu contra o braço dele. Ele disse a Josenilde que seguiria apanhando sem reagir, pois sabia que ela queria levar o assunto para a mídia. Na sequência, ela quebrou a garrafa de vinho e partiu na direção dele com a garrafa quebrada. Foi aí que ele percebeu que sua vida estava em risco, pois ao ver que ele realmente não reagiria, Cibele partiu para matá-lo. Por isso, ele correu pelo jardim, pegou o controle da garagem e fugiu descalço, apenas com o short que vestia, sem documentos, sem dinheiro e sem celular. Ele realmente teve medo de morrer. Depois de ter sido socorrido por amigos próximos, foi para um hotel, onde ficaria até que Cibele saísse da casa para nunca mais voltar, descreveu a funcionária. Josenilde disse que Cibele deixou a casa uma semana depois da briga, em setembro, e Tom pediu para que a empregada chamasse um chaveiro para trocar as fechaduras da residência. Ele teria tomado medidas para evitar o retorno da mulher, incluindo comunicação ao condomínio de que Cibele não estava mais autorizada a entrar no local onde ele morava. Depois do episódio sombrio relatado pela empregada, Josenilde contou que viu o patrão inseguro e frequentemente Tom pedia para que dormisse na casa, porque tinha receio de ficar sozinho. O ator instalou câmeras por toda a residência com medo de Cibele aparecer novamente.
Segundo a empregada, todas as vezes que conversava com Tom sobre o que ocorreu no dia 4 de setembro, ele dizia repetidamente: ela tentou me matar, ela tentou me matar, ela ficou um monstro e eu uma formiguinha. Se eu não saísse, ela ia acabar com a minha vida. Do jeito que ela estava descontrolada, a vontade dela era acabar com a minha vida. Josenilde termina seu depoimento afirmando que Tom passou a viver à base de calmantes e sempre dizia que estava com maus pressentimentos.